Nós veremos agora Marcos 11. Marcos 11 conta os minutos que antecedem a entrada de Jesus em Jerusalém e conta uma história interessante que dá para nós fazermos um aplicativo que é daquele jumentinho preso. Desprenderam aquele jumentinho preso, levaram ele até Jesus, colocaram sobre o jumentinho as vestes de Jesus e Jesus se assentou sobre ele. Então ele entra ali em Jerusalém, com Jesus sobre as suas costas, e diz então a palavra que estendem vestes para aquele jumentinho passar, estendem ramos diante daquele jumentinho. E na verdade é bem conhecida, né, essa tipologia, essa aplicação que fazem, que aquele jumentinho que simboliza, né, a irracionalidade humana, que está lá no seu canto, preso aos seus costumes, aos seus escravos, escravizado aos seus donos, e Jesus resolve olhar para aquele que até então só é guiado pelos seus instintos. Mas quando ele se aproxima de Jesus, Jesus põe sobre ele o seu manto, a sua cobertura, né? E o toma, assenta-se sobre ele para guiá-lo, né, a um caminho de esplendor, a um caminho de glória, a um caminho realmente diferenciado. E então, aquele que estava acostumado só à dor, ao sofrimento, às subcondições, agora é exposto a uma situação linda, né, ramos sendo estendidos para ele e gloriosa, mas na verdade, ele não passa de um jumentinho, sem Jesus sobre si, cobrindo, vestindo, ele não passa de um jumentinho. Assim é o ser humano em si, né? Na sua limitação, nas suas obscuridades, na sua incapacidade, naquilo que é muitas vezes a sua irracionalidade, no sentido de mover-se só por instintos. Com Cristo, nós sempre poderemos chegar mais longe e deslumbrarmos de poder e de glória que nós humanamente nem mereceríamos, se não fosse a mão do Senhor. Após Jesus desfilar, né, entrar em Jerusalém sobre aquele jumentinho, ele teve fome. Ele olha para uma figueira tão bonita, cheia de folhas, mas não tinha frutos nenhum. E naquele momento, a fome que Jesus tinha, ele visava ser o que? Saciado. E pelo fato daquela figueira só ostentar a aparência, só ostentar, né, aquilo que era uma imagem de produtivo, e no entanto ser estéril nos seus resultados, o Senhor Jesus a amaldiçoa e diz que nunca mais ninguém ia colher fruto algum dela. E realmente ela se torna estéril e seca mais do que é, porque até então ela era estéril, mas ela aparentava florescer, aparentava com suas folhas, porém ela não tinha frutos. Então agora Jesus determina que se manifeste o que realmente ela é. Então ela se torna alguém seca aos olhos de todos, mostrando e revelando o que havia no cerne daquela árvore. Após Jesus repreender ou amaldiçoar aquela figueira, ele vai para o templo. E lá a situação é bem pior, porque ele encontra no templo, né, só negócio, só pessoas visando lucro, visando aquilo que era o seu eu, o seu ego, e não visando buscar a Deus. Então Jesus fica indignado, entra e revira aquelas mesas daqueles mercenários, vendilhões, e ele realmente pega um chicote, vai para cima daqueles homens que estavam ali transformando a casa do Senhor em um covil de salteadores. E na verdade, essa condição espiritual aponta para situação espiritual de muitas pessoas.
porque mais do que um templo físico, é o templo humano que Deus habita em nós. E o Senhor quer chegar em nós, encontrar culto, encontrar louvor, encontrar adoração, e muitas vezes nos vê realmente sendo dominados por aquilo que estava ocorrendo ali. Um covil de salteadores. O que é isso? Quem são os salteadores? São ladrões. Quem são ladrões? O diabo é um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ao invés do ser humano ser um templo de Deus, tem se tornado muitas vezes habitação de demônios. Ao invés de ser casa de oração, como Jesus falou, a minha casa tem que ser chamada, é chamada casa de oração, mas vós a transformastes em um covil de salteadores. Então, o ser humano que foi criado para a glória de Deus, para exaltar o Senhor, para dar a devida glória a Deus, no entanto, tem se tornado uma habitação de males, de ódios, de loucuras, de esquizofrenias, de incredulidade, de devassidões, imoralidades, desvios, violências, tudo aquilo que é espécie de mal. E Jesus pegou o chicote, simbolizando realmente o Pai, que corrige, que quer correção, que quer realmente cura e libertação. E limpeza, acima de tudo, sobre o ambiente. Ele vira as barracas e expulsa aqueles mercenários de dentro do templo. E então, os discípulos, vendo toda a situação que ocorreu com a figueira, e então agora no templo, eles voltam no outro dia, passam pela própria figueira e ela já está totalmente ressequida, e eles indagam Jesus como que aquilo aconteceu. E Cristo falou do poder da fé, que tudo aquilo que você crer no seu coração se fará conforme você diz. Assim como você pode dizer a uma montanha para que seja removida, e assim acontecerá, por causa da confiança na determinação da sua palavra. E então nós vemos Jesus falando do poder da oração, que tudo que pedir em oração, crendo que vai receber, receberá. Você acredita que você vai receber e você terá realmente aquilo que você pede diante do Senhor. Então, a importância da oração na vida de todo ser humano, confiança em Deus e dependência do Todo-Poderoso. Só que ele continua falando da oração. E então ele fala que quando você estiver orando, perdoe. Se você tiver algo contra alguém, perdoe. Assim o seu Pai que está nos céus perdoará a tua ofensa. Então, se você começa a orar e vem ao teu coração alguma mágoa, alguma pessoa, algum ressentimento, perdoe, porque da mesma forma o teu Pai que está nos céus, diante da acusação a teu respeito, ele vai te perdoar. Assim como vem na tua mente uma pessoa para você acusar, magoar, ofender, da mesma forma, o diabo é o nosso acusador que todos os dias nos acusa diante do Senhor. E então, que você possa, diante do teu adversário, perdoar os que te ofendem, perdoar os que te perseguem, perdoar os que te maldizem. E o que vai acontecer? Deus, da mesma forma, diante do teu acusador, te perdoará. E Jesus também diz o contrário. Mas se você não perdoar, vosso Pai que está nos céus também não perdoará a tua ofensa. Então o perdão é uma ferramenta poderosa para a liberação e fluir da sua própria vida. Não é a vida de alguém que fica presa com a falta de perdão, é a tua própria vida. Então exercite, exerça o perdão e ainda mais, como Jesus falou, quando você estiver orando, perdoe, porque a hora que você dobra o joelho para orar, é a hora que virá na sua mente os teus ofensores, é a hora que virá na tua mente aqueles que te fazem mal. Para quê? Para roubar a tua comunhão, para roubar a tua fé. Assim, se você não perdoa, você não consegue nem orar, porque você fica ali preso, aquele constrangimento e aquela dor.
E então nós vemos Jesus tendo que lidar em seguida com o orgulho e com a soberba dos religiosos da época, e Jesus os trata com dureza. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os religiosos começam a perguntar um monte de coisas para Jesus, e Jesus vê que eles estavam cheios de orgulho e realmente não tinham uma motivação sincera de aprendizado ou de humildade ou de se curvarem. Então Jesus fala que não vai responder à pergunta deles. Olha que interessante. Assim é Deus. Resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus conhece a intenção do coração. Um dos versículos mais lindos que eu acho é aquele que está em Apocalipse, que diz que Ele é o que sonda corações e mentes. E isso é maravilhoso, e essa é a maior glória do ser humano, porque Deus conhece você mais do que tudo e mais do que ninguém. Então, por isso, ninguém pode mudar o que você é diante de Deus, porque o que você é está explícito diante do Senhor. Teu coração e a tua mente estão ali nus, patentes diante do Senhor. Então, seja alguém sincero, seja alguém verdadeiro com o Senhor, e você será grandemente abençoado. Seja um filho realmente apegado, aberto ao Senhor, e o Deus eterno, o teu Pai, em segredo, te recompensará. Deus te abençoe, em nome de Jesus.